Olá, são 6h02. Nós estamos ao vivo e você pode participar do Manhã no Ar com a gente. Manda sua sugestão de reportagem, denúncia, flagrante. É só enviar uma mensagem de áudio ou vídeo para o nosso WhatsApp, que é o 99225-8767. Anota aí, deixe seu recadinho. E você também pode interagir através da nossa página no Facebook. Manhã no Ar, interage com a gente também. Deixa seu recado ou sugestão de reportagem. E o assunto agora é segurança pública. A Polícia Civil realizou ontem mais uma operação de combate ao crime, mas dessa vez em terminais de ônibus. Vamos ver como foi. Quarta edição da operação aconteceu nesta terça-feira e começou por volta das 5 horas da tarde, seguindo pela noite. E contou com o apoio da Polícia Civil e do Grupo Fera. Acompanhado de todo o seu staff e também de um efetivo de policiais que nós disponibilizamos para dar apoio a esse trabalho, a esta operação. Nós estamos percorrendo todas as zonas da cidade, nos pontos críticos, nas áreas de muita movimentação de pessoas, como os terminais. A operação foi comandada pelo delegado-geral Francisco Sobrinho. Eles percorreram bairros como Educandos, Santa Luzia e alguns terminais de ônibus, como o T3 e o T5, na zona leste da cidade, realizando abordagens com o objetivo de inibir a criminalidade nessas áreas. É porque a presença da polícia é primordial para dar a sensação de segurança às pessoas, né, que transitam nos ônibus, tá? E os populares que frequentam os terminais de Manaus. E a polícia apreendeu um homem suspeito de estuprar 3 adolescentes. Segundo as investigações, ele se passava por mototaxista para atrair as vítimas. Até a Morel acompanhou esse caso absurdo. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente conseguiu prender no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus, um homem acusado de 3 estupros e de uma tentativa de estupro. Ele foi identificado como Marcelo Augusto Praia, de 25 anos. Para abordar as vítimas, ele fingia que era mototaxista. Sempre estava de capacete, o que dificultou bastante a investigação da polícia. Mas a última vítima de estupro consumado, que aconteceu em março deste ano, acabou tendo o celular furtado pelo Marcelo. E aí a polícia teve uma pista importante para chegar até ele. O que liga o Marcelo a todos esses crimes é o modo como ele agia. Ele pegava as passageiras como se fosse fazer uma corrida de mototáxi e sempre estava desviando o percurso. Então ele desviava o percurso, fazia um caminho diverso do que a vítima pedia, ia para um lugar ermo e cometia o crime sexual, sempre simulando que tinha arma de fogo e com capacete. E ele sempre roubava um pertence da vítima também. A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente acredita que ele possa, dessa mesma maneira, ter feito outras vítimas pela cidade e espera que essas vítimas apareçam na DEPCA para tentar incriminar ainda mais esse suspeito. O perfil da vítima sempre adolescentes, entre 14 e 17 anos. A gente pede, inclusive, que quem reconheça o Marcelo, quem foi vítima do Marcelo, que possa ir na delegacia, procure a delegacia especializada para que a gente tome as providências necessárias. E na tarde de ontem, um princípio de incêndio foi registrado no Centro de Internação Provisória da Guimarães Feitosa. O interno, de 17 anos, ateou fogo no próprio colchão na unidade B. O incêndio foi provocado após uma revista de rotina na unidade socioeducativa. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegou no local, as chamas já haviam sido controladas por funcionários. A Rocan também esteve no local e realizou uma nova revista. Ninguém ficou ferido. E a polícia apresentou ontem o homem suspeito de estuprar e matar a menina Juliane Souza da Silva, que tinha 7 anos. Ele era vizinho da vítima e tentou despistar a autoria do crime, ajudando na busca da criança. Na delegacia, Francinaldo Marialva Pereira confessou o crime. A revolta de uma mãe que não se conforma com a brutalidade da morte da filha. Seu desgraçado, tu vai pagar! Seu desgraçado, tu vai pagar! Francinaldo Marialva Pereira confessou para a polícia que atraiu Juliane Souza da Silva, estrangulou a menina de apenas 7 anos e depois escondeu o corpo. No dia dos fatos, no dia que a Juliane sumiu, na sexta-feira, ele conseguiu cooptá-la para dentro da residência e, segundo as informações dele, já num novo depoimento, ele primeiro a esganou,
né, e ela chegou a desfalecer. E depois, ele percebendo que a menina não recobrou a consciência, ele então resolveu cavar um buraco no final da residência, no final do quintal, e a enterrou. O rapaz vai responder agora por homicídio qualificado, mas a polícia ainda precisa confirmar se a menina foi violentada. De início, nós já temos elementos suficientes para indiciá-lo por homicídio triplamente qualificado, certo? Motivo torpe, fútil e impossibilidade de defesa da vítima e ocultação de cadáver, certo? Em relação ao estupro, como bem o doutor Ivo falou, nós estamos aguardando os laudos periciais para verificar se houve a consumação enquanto a vítima estava viva ou morta. Na delegacia, Francenaldo contou que cometeu o crime sozinho e revelou o motivo. Eu estava com 3 dias usando loló, aí eu acordei, aí eu estava meio doido, aí ela pegou, ela apareceu lá na frente, eu chamei ela foi o que aconteceu. Francenaldo chegou a dizer ainda que se considerava um monstro e deveria passar muito tempo na prisão. Depois que o corpo da menina foi encontrado no quintal da casa dele, a população destruiu tudo. O homem lamentou que a família dele não tem mais onde morar e também pediu perdão para a irmã e a mãe de Juliane. Mas as palavras não aliviaram o sofrimento da família da criança. O coração está cheio de ódio, de mágoa. Não cabe a mim perdoar. Só a Deus. Aconteça o que acontecer, a vida da minha filha não vai mais voltar. Eu só quero justiça. Seu desgraçado, vai pagar, seu infeliz. Que situação trágica, né? O Jornal A Crítica de hoje também trata desse assunto. A manchete é: sou um monstro. Vizinho confessa a morte de menina de 7 anos. E você pode conferir essas e outras notícias comprando o Jornal A Crítica nas bancas ou com jornaleiros. Se preferir, pode fazer a assinatura e receber o jornal em sua casa. Lembrando que, além do jornal, o assinante ganha o cartão A Crítica Prêmio, que é um cartão de vantagens. Com ele, os leitores assinantes têm acesso a descontos nos melhores estabelecimentos comerciais de Manaus, além de benefícios em eventos culturais. A assinatura pode ser feita através do telefone 3643-1010. E a polícia apresentou ontem 2 mulheres, mãe e filha, suspeitas de participar de um assalto a um bar na zona Centro-Sul. Uma delas já trabalhou no local. A Amanda Amorim tem os detalhes. Segundo a polícia, a quadrilha já estava sendo investigada desde o dia 25 de março, após assaltarem um bar na Avenida das Torres. Eles foram presos ontem no bairro Flores e mãe e filha estavam envolvidas nesse crime. Carla Fabiane, de 36 anos, e Ana Caroline, de 18 anos, que teria repassado essas informações para a quadrilha, delegado? Isso, a Ana Caroline era funcionária do bar, né, trabalhava no caixa. E, segundo as investigações, passou as informações necessárias para o grupo que foi lá praticar o roubo. E em relação ao Gabriel Almeida, de 26 anos, qual era a participação dele nessa quadrilha? Bom, não é que o Gabriel Almeida ele não participou do roubo ao bar da Avenida das Torres, mas na ocasião da prisão da Carla e da Ana, nós verificamos num celular apreendido na casa mensagens do Gabriel dizendo que iria fornecer um ferro, que no jargão dos criminosos significa arma de fogo, para a prática de um futuro roubo. E o que acontece agora com essa quadrilha? Agora, os indivíduos que estão presos, né, vão continuar presos se a justiça converter a prisão temporária em prisão preventiva. E nós vamos representar pela prisão preventiva dos demais elementos que foram identificados de ontem para hoje. Agora a gente mostra um flagrante que aconteceu ontem à tarde. Câmeras de segurança flagraram o momento em que um carregador da Manaus Moderna furta o celular de uma das nossas repórteres aqui da TV A Crítica. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que o carregador, identificado como Valdinei Ferreira de Melo, aproveita que ninguém está observando e pega o aparelho que havia sido deixado em cima de uma banca. Ele coloca o celular no bolso da bermuda e sai. Quando foi identificado pela equipe de segurança da feira, o rapaz já havia trocado de roupa para dificultar o trabalho de investigação. O celular foi devolvido e a repórter registrou a ocorrência no 1º Distrito Integrado de Polícia.
No último sábado, Nalisson Luiz Saraiva, de 27 anos, foi atropelado enquanto seguia para o trabalho. Uma funerária na Alameda Cosme Ferreira, na zona leste da cidade. O jovem atravessava a avenida em uma faixa de pedestres, quando foi atingido por um veículo, que, segundo a mãe dele, era conduzido por um menor. O Emanuel Cardoso conversou com ela, que fez um apelo aos órgãos de trânsito para que ajuste a sinalização do local. No último sábado, por volta das 7 horas da noite, o Nalisson Luiz estava fazendo isso, olha, atravessando essa faixa para chegar ao trabalho. Ele trabalha numa funerária que fica ali do outro lado da rua, aqui na Alameda Cosme Ferreira. E no momento em que ele estava atravessando a faixa, pelo menos 2 carros pararam na faixa para ele, mas teve um que não parou e atropelou o Nalisson, que está em coma na UTI de um hospital. O estado de saúde do meu filho é gravíssimo. O rapaz que estava dirigindo é menor e foi ele que atropelou meu filho. E até agora ninguém prestou socorro, já liguei, eles se recusam a falar, a se pronunciar sobre o assunto. Já disseram que foi no hospital, não é verdade. Aqui não só foi o meu filho que foi acidentado, várias pessoas já foi. E eu queria pedir às autoridades que colocassem um semáforo aqui, alguma coisa que desse segurança para a população que usa essa faixa. A Rocam prendeu o líder do tráfico dos bairros Petrópolis e Japim. Renato Félix da Silva, o Renatinho, foi detido ontem na casa dele, na Rua Felicidade, no bairro Japim, após uma denúncia anônima feita pelo aplicativo Informe da Polícia Militar. Com ele foram encontradas 3 armas, 5 quilos de drogas e um contador de cédulas, além de várias munições. O caso foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia. Esse aplicativo, o Informe, está disponível na versão Android e funciona como uma central virtual de denúncias. E outro homem também foi preso suspeito de tráfico de drogas. Flávio Tavares Júnior, de 18 anos, foi detido na Avenida Leopoldo Pérez, no Educandos, zona sul de Manaus, depois que moradores denunciaram o tráfico na área. Após uma abordagem de rotina, a polícia encontrou com Flávio 1 quilo de maconha tipo skunk escondido nas sacolas. O caso também foi registrado no 1º Distrito Integrado de Polícia. E manifestantes invadiram ontem a sede da Secretaria Estadual de Saúde no Aleixo. Eles pedem que o governo volte atrás em algumas decisões relacionadas ao reordenamento de unidades de saúde no estado. O grupo espera por um posicionamento do governador. Um grupo de pessoas invadiu a sede da Secretaria Estadual de Saúde. Elas são contra as decisões tomadas pelo governo com o reordenamento do setor, como o fechamento de algumas unidades básicas, CAICs e CAIMs. Se é reordenamento de despesa, que seja cortado na propaganda, que seja cortado em outras coisas, mas não na saúde. É traumático para a sociedade, isso pode computar mortes de criança, mortes de idosos, e aí isso nós não podemos permitir. O Jefferson mora na Compensa, mesmo bairro do SPA Juventina Dias. Ele diz que não vão ser só os moradores de lá que vão ficar desamparados. O Juventina Dias hoje ele tem um atendimento mensal de 12 mil pacientes. Pacientes esses que não são só da Zona Oeste, não só da Compensa, Vila Marinho ou Santo Agostinho. Pacientes esses que são atendidos, que vêm do Iranduba, Manacapuru, Cacau Pereira. Os manifestantes chegaram aqui por volta de 2 horas da tarde e dizem que só vão sair depois que tiverem um posicionamento do governo do estado. Eles dizem que não são contra o reordenamento das contas públicas, mas argumentam que não aceitam cortes na saúde. Tem que partir a partir daquela resma de papel que você compra por R$45, enquanto o Estado compra por R$45, enquanto lá na ponta se compra por R$15. Imagina que apenas no primeiro semestre desse ano, de janeiro até agora, mais de R$1 bilhão foi repassado aos cofres públicos do Estado, segundo o portal da Transparência. 45 milhões apenas dos royalties do petróleo. Então, hoje, nada justifica esse reordenamento. Cristiane é médica e trabalha na rede pública de saúde. Ela diz que a população não pode ser punida. A realidade hoje está bem precária. As unidades estão literalmente desabastecidas. Com falta de medicamentos, com falta de esparadrapo, com falta de luva. Eles têm que rever onde realmente deve ser cortado.
Em nota, a Suzan informou que o secretário Pedro Elias recebeu os manifestantes e depois de uma reunião, o grupo se retirou do local. No documento, a secretaria se coloca à disposição para todos os segmentos da sociedade que tenham interesse em entender as medidas de reordenamento que estão em fase de implantação pelo governo do estado. A previsão é que essas mudanças, que incluem desativação de unidades, fechamentos de maternidade e de CAICs e CAIMs, deve começar em julho. Durante esse período do mês de junho todo, vão haver essas discussões. Agora a gente vai conversar ao vivo com o Márcio Paes Barreto, que está lá no estúdio da Rádio A Crítica, na 93.1 FM. E é para lá que a gente vai agora. Olá, Márcio, bom dia. Bom dia, Adriane. A gente começa falando do surto que teve de diarreia lá no município de Tabatinga. Na semana passada, a gente até comentou aqui sobre esse assunto. Em 15 dias, 2.000 pessoas chegaram nas unidades de saúde com diarreia. Existia suspeita de rotavírus, foi uma equipe daqui de Manaus para fazer uma investigação e saiu o resultado agora, né? É verdade, Adriane. A Fundação de Vigilância em Saúde esteve trabalhando nesse caso, como você bem disse, foi apresentado aí 2.500 pessoas, né, com sintoma de diarreia forte lá no município de Tabatinga. E aí a FVS divulgou ontem o resultado desses exames, dessas amostras que foram coletadas lá no município da Água, né? E aí o que foi registrado, além desses 2.500 casos, foi que esse período de maio até o início desse mês de junho, segundo o diretor-presidente da Fundação, o Bernardino Albuquerque, ele informou que foi constatado nessas amostras a presença de coliformes e bactérias identificadas como E. coli. E. coli é o nome da bactéria. Já as amostras biológicas dos pacientes constataram que a presença de rotavírus, bactérias como essa E. coli e ainda como a presença também de giardia e ameba. Portanto, a FVS informou que a situação está controlada nesse momento no município de Tabatinga e ainda não atingiu a normalidade, mas está controlada. Por isso, ela recomenda o uso de hipoclorito de sódio, que é o cloro, né, na água. Mas a informação preliminar é essa, que a Fundação de Vigilância em Saúde já controlou esse surto, né, de diarreia no município e que está orientando a população a usar o hipoclorito, né, de sódio, que é o mais conhecido como cloro, na água, para que a água fique purificada. Que situação, né, Márcio? É a água que é fornecida a esses moradores, né, cheia de bactérias e vermes. Em relação à qualidade dessa água, a FVS já tomou as providências. É verdade, é bom identificar o porquê que essa água está sendo contaminada, onde é a fonte desse problema, né? Aqui já está controlada a situação da população, né? Já está sendo orientada de acordo com a FVS, mas que seja identificado o problema que causou todo esse surto aí. E no caso do rotavírus não tem jeito, é hidratação. Essa é a forma de você se tratar, tomar bastante líquido, se necessário, quando já está em alguns casos avançados, tomar o soro injetável. Tem aquele soro caseiro também, que a gente aprende a fazer, que é uma pitadinha de sal, uma colher rasa de açúcar, mistura na água para hidratar o organismo. Porque no caso das crianças e pessoas idosas, esse rotavírus, essa diarreia, ela leva à desidratação e pode, em alguns casos mais severos, até mesmo chegar à morte. Então tem que se hidratar. Agora, Márcio, mudando de assunto, falando ainda em água, só que aqui em Manaus, a Manaus Ambiental informou que o abastecimento lá na Zona Leste, que estava bem prejudicado nas últimas semanas, foi normalizado. Adriane, houve um trabalho na bomba de captação lá da Ponta das Lajes, né? E esse trabalho demorou um pouco, mas já foi também normalizado, segundo a concessionária Manaus Ambiental. Este reparo aconteceu, como eu falei, lá na Ponta das Lajes, e para qualquer esclarecimento, o cliente pode ligar para o 0800 092 0195, o 0800 092 0195, ou então para o 3627 8360, ou então mandar um e-mail para o faleconosco@manausambiental.com.br. O abastecimento já foi normalizado lá nos bairros da Zona Leste que estavam sem o abastecimento, né, por conta dessa manutenção na estação de tratamento da estação da Ponta das Lajes, perdão, mas
Qualquer dúvida, a população pode entrar em contato com a concessionária ou então mandar um WhatsApp para a gente, manda sempre um comunicado informando como é que está a situação para que a gente possa levar essas informações também à concessionária Manaus Ambiental. Mas vamos repetir esses números da Manaus Ambiental, porque Sim, muita claro. gente ficou sem abastecimento de água. Na zona leste da cidade, são cerca de 500 pessoas que moram ali. Estava funcionando um sistema de rodízio, até o Exército foi procurado para ajudar a atender aquelas comunidades, aqueles bairros que ficam na parte mais alta, onde a água não chegava nem no esquema de rodízio. Foi um sufoco essas últimas semanas, quando teve esse problema na bomba de abastecimento da Ponta das Lajes. Então, quem ainda não teve abastecimento normalizado, precisa tirar uma dúvida, liga para o número 0800 092 0195. 0800 092 0195, inclusive está passando agora na tela da televisão, e também pode ligar para o 3627 8360. 3627 8360. Ou então mandar o e-mail para o faleconosco@manausambiental.com.br. Ok, Márcio, obrigada pelas informações. Ótimo dia para você. Daqui a pouco eu volto com mais notícias da Rádio Acrítica. Até mais, Adriane. Até já. E a gente tem denúncia do telespectador. Moradores da rua Jardim Oceania, lá na comunidade Beija-Flor, reclamam dos buracos e bueiros entupidos. Além desses problemas, os moradores também têm de lidar com crime ambiental na área. Quem mostra pra gente essa situação é a Júlia Magalhães. Vamos ver. E os moradores aqui do Beija-Flor, da rua Jardim Oceana, estão sofrendo com os buracos e com o lixo que é jogado aqui na rua. É isso, Antônio? É isso mesmo. Quando chove, que vem aquela chuva forte lá, que vem lá do Parque das Nações lá, o pessoal lá do Parque das Nações lá fizeram um furo no meio da rua lá, entre a calçada, que aquele excesso de água que vem desce todinho para cá. Inclusive o Antônio gravou um vídeo que a gente vai ver agora. Que é para descer, que é para passar aqui direto, que é para ir lá para aquele bueiro lá. Aí o morador pegou para fazer improvisar, olha o que o morador fez, quebrou aqui, fazendo com que essa água desça para lá, ó. Essa água desce para cá, essa água desce para cá, tá aqui. Olha aí para onde essa água vai. Um improviso que não deu certo, né, Antônio? Olha, é um improviso que eles fizeram lá, que beneficia eles e prejudica a gente, né? Porque além de tudo, desce todo esse lixo que você está vendo ali, desce todinho para cá. E o bueiro aqui, ó, não tem tampa. Esse outro bueiro aqui já está também quase entupido. O bueiro lá de cima, onde tem aquele pessoal ali em pé ali, que vocês estão vendo ali, ó. Ali também tem um bueiro ali. O povo tem o costume de pegar e jogar lixo no bueiro. Olha, gente, eu não entendo isso. Que cultura é essa que o cidadão, em vez de procurar pegar e botar o seu lixozinho de arrumadinho para botar no cesto de lixo aqui, o carro do lixo passar, que ele passa todos os dias aqui, o cidadão já tem um costume já de jogar o lixo já dentro do bueiro. O seu José Cláudio, que também mora aqui há mais de 18 anos, quantas vezes a prefeitura veio aqui arrumar esses buracos? Olha, que eu me lembre, nenhuma vez. Vieram aqui, asfaltaram o bairro, mas faz muitos anos. Eu moro aqui já há mais de 18 anos e é bom que você esteja aqui, porque eu queria mesmo estar aqui, eu queria o prefeito aqui para me conversar com ele, né? Para me perguntar dele, porque a gente vê o prefeito falando que está tapando buraco, mas as obras que a gente vê é só no centro da cidade. Quando chove aqui é um problema muito sério, que esse lixaral desce no meio dessa aguaceira que desce aqui para frente desse bueiro, e isso aqui fica cheio de lixo. Se o rapaz não limpar, fica uma coisa horrível. E como é que fica o cheiro aqui? E o cheiro fica horrível, né? Porque já viu, né? Bueiro aberto, a situação fica muito complicada. Uma das moradoras dessa parte mais baixa da rua já construiu inclusive um batente para evitar que a água entre na casa dela. E tem um outro problema grave que afeta diretamente os moradores aqui da rua. O Antônio é mecânico industrial e conhece bem esse óleo que sai dessa casa. Olha, a gente vê descendo, né, ali o óleo, que inclusive já está endurecido, nesse caso aí, né, Antônio? E que acaba não só prejudicando os moradores, como o meio ambiente também. Justamente, que esse é um óleo que ele é proibido ser comercializado numa área urbana, né? Que é um óleo que é controlado até pela Polícia Federal,
que esse óleo ele é um óleo que é usado, é uma borra de asfalto, na verdade, que ele é queimado nas indústrias e não pode ser utilizado numa área urbana. Vocês já fizeram alguma coisa quanto a isso? Olha, eu peguei o telefone, liguei para a Secretaria de Meio Ambiente e o cara que me atendeu lá da Secretaria de Meio Ambiente falou que o problema era meu. Sinceramente, eu fico muito triste porque a gente se fala tanto de meio ambiente, de despoluição de igarapé, de ajeitar a bueira, ajeitar aquilo outro, preservar o meio ambiente, tudo fica na televisão, os mios, todo mundo rindo ali, feliz ali, mas na prática mesmo isso não acontece. Enquanto nenhum desses problemas são resolvidos, carros continuam tendo problemas para passar e os moradores ficam com toda essa lama, óleo e lixo em frente das casas. Que situação, né? E o problema não é só dos moradores, o problema é de todo mundo, o problema é nosso, o problema é do meio ambiente e precisa se dar uma resposta. A gente acredita que essa pessoa que atendeu o nosso telespectador não represente o comportamento dos funcionários como um todo da Secretaria de Meio Ambiente. Vamos repassar essa demanda para eles e a gente aguarda um posicionamento do poder público sobre esses problemas na comunidade Beija-Flor. Agora tem denúncia do nosso telespectador lá no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Eles reclamam da falta de infraestrutura na rua Três Rios. O local está abandonado há mais de 20 anos. A situação da rua é essa, sem asfalto e totalmente no barro. Para completar, 2 bueiros estão assim, a céu aberto. Olha só a dificuldade dos motoristas para passar na rua. Este mototaxista foi um dos que passou pelo local. Não tem condições de passar aqui de dia, de noite. Sem contar que a iluminação é uma porcaria, né? Aqui asfalto, acho que eu tenho uns 20 anos nesse bairro aqui. Até hoje, na verdade, não tem asfalto. Tudo piora quando chove, diz esse morador que mostrou para nossa equipe de reportagem o IPTU que ele paga. E para não correr o risco de perder tudo novamente, ele teve que mudar a estrutura da casa. Tive que levantar, né? Não levantar porque é de piso, mas levantei um tijolo e meio, né? Porque a primeira vez eu perdi tudo, porque nunca imaginava, né, uma coisa assim. Essa rua que era baixa, a prefeitura ela veio e levantou quase 50 centímetros e deixou desse jeito, não terminou a rua. E qualquer chuva que dá, alaga todas as casas aqui. De acordo com os moradores, a rua está assim há 3 anos. Nossa rua está abandonada. Inclusive, nós moramos bem atrás de um centro de referência, né, da Zona Leste, que é o 7, né, o Tempo Integral, onde os próprios alunos também passam, né, por aqui. Mela o sapato, tá entendendo? A roupa. E nós apelamos para as autoridades, né, para nos ajudar, né, principalmente agora, né, vai vir muita gente aqui, né, que é época de eleição, tá entendendo? Pedindo voto e tudo mais, né, mas depois some e abandona a gente, como já fizeram várias vezes. E assim como na outra situação, a gente aguarda uma resposta da Prefeitura sobre esse caso e mais do que isso vai ficar cobrando. A gente precisa dar uma resposta a esses moradores. E se você tem alguma reclamação também para fazer, algum problema aí na sua comunidade, é só mandar um WhatsApp para a gente no 99225-8767. Anota aí, 9225-8767. Não esqueça de colocar o 9 lá na frente. E a Prefeitura de Manaus oficializou ontem o reajuste nos salários dos servidores municipais das áreas de saúde, educação e agentes do Manaus Trans e SMTU. A medida terá impacto de aproximadamente 38 milhões de reais nas contas do município e deve ser pago em 2 parcelas. O anúncio do reajuste foi feito na presença de 13 vereadores e da maioria dos secretários municipais. A intenção foi mostrar que, apesar da crise, foi possível conceder o aumento. O grande segredo tem sido a combinação de reduzir a queda de receitas e reduzir os gastos. Isso é que tem permitido à Prefeitura, por exemplo, suportar esse reajuste no ano de crise. O reajuste de 9,9% vai para 11.500 servidores da saúde e 9,28% para 15 mil funcionários da educação, além de 9,38% para agentes do Manaus Trans e da SMTU. Mas os servidores vão receber esse aumento em 2 parcelas. A primeira agora em junho e a segunda em janeiro do ano que vem. A gente procurou calcular pelo alto. A partir daí a gente contou com arrecadação a menos. A partir daí a gente contou com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O crítico, o prudencial, a gente está bem abaixo do prudencial com esse reajuste que a gente está dando, que é um reajuste significativo, que é a altura de 64 milhões de reais ano. A gente investiu no nosso servidor.
a gente investiu no servidor porque o servidor é a alma que toca essa prefeitura. E nós queremos manter o nosso servidor feliz consigo próprio. E apesar deste investimento, os funcionários públicos da Prefeitura não vão perceber ganho real durante esse ano. O ano fechou com uma inflação de mais de 10%. O reajuste é de menos de 10% e aí é parcelado. Então agora eles recebem no final do mês 5% e é como se o salário ainda tivesse reduzido 4%, porque não há ganho real por causa dessa recomposição da inflação, que não foi alcançada com o reajuste dos servidores públicos. E esse aumento no salário dos servidores da Prefeitura pode pressionar os servidores do Estado a cobrarem do governador também um aumento. Só para vocês terem uma ideia, os servidores da SEDUC estão há 2 anos com salários congelados. E um dos alimentos mais consumidos pelo brasileiro está mais caro. O feijão teve o preço reajustado. E uma das causas para esse aumento é a mudança climática, que fez diminuir a produção do produto. Um dos itens mais comuns no prato do brasileiro, o feijão, este mês pesou um pouco mais no bolso. Márcia precisou aumentar o preço da quentinha que vende para não ficar no prejuízo. De sábado para cá ele deu esse salto, né? O menor preço, tá R$ 9,00. Aí daí o que vai encontrar, isso é o pior feijão que tem, tá R$ 9,00. O melhor que tem tá 17, 18. Na barraca do seu Raimundo, o feijão carioquinha antes custava R$ 6,00. Agora está 10. Já o manteiguinha subiu de 13 para 15. O feirante diz que o produto está em falta no mercado. A gente está pegando assim na marra, entendeu? Graças a Deus Jesus, mas vai voltar ao normal de novo, entendeu? Vai chegar novamente, se Deus quiser, né? A justificativa disso tudo pode estar na mudança climática lá na região sul do Brasil e o que refletiu na produção de feijão. Agora, esse aumento do preço do produto pode ser sentido em 24 capitais, inclusive aqui no norte do país. E agora, a expectativa é que o preço desse grão volte a diminuir apenas em agosto, quando uma nova safra deve ser comercializada. A dica deste economista é ter paciência enquanto os preços não voltam ao normal e até lá substituir o produto ou pesquisar bastante antes de comprar. De repente você pode encontrar nas prateleiras ainda produto que não tenha sido da safra anterior, ou seja, o comerciante, o empresário ainda não majorou seu preço. E você aí de casa, se considera uma pessoa criativa e revolucionária? Na hora de gerir uma empresa, essas características podem fazer toda a diferença, principalmente nesse período de crise. Por isso, chega hoje a Manaus a palestra Mentes Revolucionárias, que pode mudar a forma de pensar as estratégias de negócio. Para falar mais sobre esse evento, eu recebo hoje o coach MBA em Liderança e Gestão Empresarial, Renan Pessoa, e o Leandro Marcondes, que é presidente e fundador da Experiência de Sucesso. Bom dia, sejam bem-vindos ao Manhã no Ar. Bom dia, Adriana. O evento acontece hoje aqui em Manaus. Isso, acontece hoje às 7 horas da noite no Manaus Plaza. Realmente será um grande evento. Realmente Manaus não tem noção do que nós estamos preparando para justamente ajudar as pessoas a conseguirem ter um mindset, uma forma de pensar melhor, né? Eu vou falar sobre vendas e atendimento em época de crise, justamente trazendo esse tema à tona para falar, tá difícil, tá complicado. Meu amigo, vem com a gente que nós vamos mostrar realmente como ter esse mindset, uma forma de pensar, motivando todo mundo. Existe um público específico para participar desse evento? Ou qualquer pessoa que queira, inclusive, começar a empreender ou entrar no mercado de vendas, alguma coisa desse tipo, pode participar? Eu falo assim, pessoas que querem ter um resultado profissional e pessoal, tem que estar nesses eventos, né? Pessoas que realmente querem resultado na sua vida profissional e resultado nas suas vendas, tem que estar nesse evento, principalmente financeiro. O Leandro Marcondes eu tenho uma honra de trazê-lo para Manaus para conseguir mostrar um pouquinho para as pessoas o resultado financeiro de como as pessoas têm que conseguir ter ganhos financeiros e realmente melhorar, né, em época de crise, pensar fora da caixa e conseguir o resultado, né, que você precisa financeiramente. O Leandro Marcondes é presidente e fundador do Experiência de Sucesso. Primeiro, falar para a gente um pouquinho o que é o Experiência de Sucesso. O que é a Experiência de Sucesso? Hoje nós somos a maior empresa de seminário de desenvolvimento pessoal, negócios e criação de riqueza do Brasil. Por que eu falo isso? Nossos autores dos nossos livros, um deles é o Ti Raveca, que é o autor do livro Segredos da Mente Milionária. Estou com o meu aqui já. Você está com a edição nova já, que tem 1 milhão de cópias vendidas. Essa daqui comigo ainda é antiga.
E eu sou um dos 3 certificados pelo TIR Haveca no Brasil em falar em nome dele. Né? Nós temos o direito do nome TIR Haveca no Brasil. E a gente já fez 5 eventos no Brasil só com essa marca, que foi um sucesso, onde o Renan participou e resolveu trazer a gente para cá. Porque a gente fala o seguinte, muito para as pessoas. Se você não tem o sucesso financeiro o qual você gostaria, se você ainda não atingiu o sucesso financeiro o qual você gostaria, é uma coisa muito simples. É porque tem alguma coisa que você ainda não sabe. Por que algumas pessoas do nada se tornam milionários? Primeiramente, não é da noite para o dia. Isso a gente tem que deixar bem claro. Não existe uma maneira de ficar rico fácil. Isso a gente já quebra de cara. Mas a gente sabe do potencial de cada um. Muitos coaches usam isso. Pegam o potencial da pessoa e levam ela para um nível diferente. A gente já pega durante esse evento com dicas e com ferramentas para que eles, durante o evento, já consigam sair dali fazendo mais dinheiro do que eles faziam antes. A sua palestra é hoje à noite? É hoje à noite. E o que pode adiantar para a gente, para as pessoas que estão acompanhando em casa, algumas dicas que estimulem a participar e ouvir o restante lá na palestra? O que eu diria assim? Eu vou dizer casos de experiências de que já aconteceu nesses eventos que a gente já fez. Um dono de universidade, a universidade dele cresceu 10% enquanto o mercado caiu 17%. Um coach que não fazia muito dinheiro, depois de participar do Millionaire Mind Intensive, que é um dos cursos principais que a gente tem, numa sessão de vendas que ele fez de negócio, ele fez 100 mil reais. São valores absurdos para algumas pessoas? São. Mas é porque as pessoas não sabem ainda. A maneira qual a gente desenha é simplesmente o seguinte: todo mundo foca no dinheiro. Todo mundo foca sempre no dinheiro. Quando você está vendendo alguma coisa, o que o cara está pensando é em quanto vai valer o livro. Não sei aqui, 30 reais na livraria. Mas o quanto vale o que tem dentro dele é muito mais. O que a pessoa pode fazer com esse conhecimento? E é isso que a gente passa, porque nós vamos pegar casos de pessoas. Nossa palestra é muito experimental, vamos dizer assim. Eu prometi ontem, no evento que a gente foi, que eu vou pegar uma pessoa do palco, da plateia, vou levar no palco e vou ensinar ela como foi que eu fiz, um dos resultados que eu fiz, que eu consegui ganhar 500 mil reais em um ano. Então, assim, vai ser ao vivo lá para todo mundo ver. Quem tiver presente pode ter, essa chance de aprender e levar esse manualzinho para casa. Quem sabe, não vai ser, chega a atingir até 1 milhão de reais em 2 anos, já que você conseguiu em um ano 500 mil? Numa das estratégias, mas o que a gente explica muito e o que fala nesse livro é como você cria renda passiva. Como você cria negócios que você pode estar em Manaus, como ontem a gente estava, lindo, maravilhoso, apaixonei por aqui, e tá ganhando dinheiro ainda. Saber que tem outras coisas que estão produzindo dinheiro para você. Muita gente nesse período fica muito apreensiva até investir, lidar com o próprio emprego que já se tem, o negócio, por causa dessa instabilidade econômica, E isso causa uma insegurança, quem tem dinheiro está segurando. E nesses segredos eu imagino que deva ter orientações a respeito desse momento delicado, Muita gente, eu já ouvi algumas pessoas falando que a época de crise é época de investir. E muita gente tira... Nossa, você leu meu pensamento. Eu não sabia que você fazia isso. Eu já li o livro. Você realmente lê pensamento. Porque, assim, é muito engraçado de você... Logo após qualquer crise, é o maior número de milionários que se surge. Não é. É porque todo mundo que tinha um pouquinho de dinheiro ficou esperando imóveis, para investidores de imóveis. Não tem coisa melhor do que crise. O preço do imóvel vai lá para o chão. Então, assim, isso acontece mesmo. O que a gente quer é o seguinte, pegar as pessoas que sejam... qualquer pessoa comum e mostrar que ela é capaz de ganhar. Eu, há 3 anos atrás, eu tinha uma dívida de acima de 300 mil reais. 3 anos atrás. Hoje eu estou aí. Hoje pagam para eu viajar, para eu ir fazer palestra, para passear de barco e tudo mais, entendeu? Então, se eu fiz isso, qualquer um pode. Isso eu garanto, porque eu aprendi. Não é dom. Não é dom. Venda não é dom. Aprender. É uma forma de descobrir as potencialidades de cada pessoa? Sem dúvida. Que às vezes a gente não sabe onde é melhor nisso ou naquilo. Mas você já teve aquele coisa assim, que você chega em casa toda motivada, pô, hoje foi um dia maravilhoso, e alguém chega pra você e fala assim, cai na realidade? Acontece com qualquer um, né, gente? Vamos ser bem honestos. Acontece. Não é? Historinhas, né? As historinhas que vêm. Então, assim, a gente fala muito isso, você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. Com quem que você está andando? Com quem que você está falando? Eles estão te motivando, pondo pra cima ou pra baixo? Quando você chega com uma ideia maravilhosa, te chamam de louco, continua. Porque é essa que vai dar muito certo.
Agora, quem quiser participar do evento, conhecer um pouco desses segredos aí da mente milionária, o que faz? Tem que ir até o Plaza, ainda tem inscrição, ainda há oportunidade? Isso. Hoje tem o ponto de venda, né, na Arco-Íris Software, do lado da Renner. Nós temos lá dois ingressos, que é o Passaporte Gold e o Passaporte Prime. Né, e realmente está esgotando. Vamos correr. Tem o nosso site também, que é o menterevolucionarias.com. Você pode acessar lá e comprar pelo site. Então, assim, realmente a procura está muito grande. Tá muita gente querendo realmente escutar o Leandro. Leandro, né, me ligando aqui. Quero ficar rico, eu quero por ficar favor, milionário. quero ficar rico, quero milionário. Me ajuda a realmente ter resultado como você teve na sua carreira. E é uma coisa que em todos os eventos que eu faço, eu trago uma pessoa que é referência realmente no que está falando. Me preocupo muito em falar assim, rapaz, o cara é realmente o que ele diz. Então, o Leandro realmente é o expert em finanças e tem realmente referência no Brasil, com os maiores eventos do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. Realmente são eventos de 3 mil pessoas por evento. Né? Trouxe o George... Pagante. Tem que deixar claro com só certeza, isso. pagante. E trouxe o George Belfort, o Lobo da Wall Street, trouxe o T. Havecker. Então, assim, o casting da Successful Souls, né, é muito top. É Robert Kiyosaki, é o Nick. Então, realmente, esse cara revolucionou o Brasil em grandes eventos. Eu já estava até esquecendo disso, mas muita gente conhece aquele cara que não tem braço nem perna, Nick Vujicic. Nós estamos trazendo ele para o Brasil, para 5 estados diferentes. Então, ele já revolucionou a vida de milhares de pessoas. O que a gente fala muito é porque, assim, como eu falei aqui, as pessoas focam no dinheiro. Muita gente não tem o sucesso que quer porque não sabe exatamente o que quer. Eu quero ser rico. Eu quero ter mais dinheiro. Todo mundo diz isso, não é? Se eu te der R$1 a mais, você tem mais do que você tinha antes. Qual específico você é? O que você quer? O seu sonho realmente vale a pena? Aonde você quer chegar? Você está hoje aqui. Mas você teve que passar pela faculdade, você teve que passar por um monte de entrevista para chegar onde está, não é? E estava pronta para a tua oportunidade. Muitas pessoas ficam, mas isso nunca vai acontecer comigo. Se você continuar com esse pensamento, sim. Mas vai no evento hoje que eu garanto que você vai verificar. Já fiquei curiosa. O investimento é a partir de quanto para participar? R$120 o passaporte Gold e o Prime 220. O Prime tem uma diferenciação muito boa, né? Que ele abre as portas da plenária meia hora antes e tem um bate-papo com o Leandro Marconi sobre os Primes. Né? Tem um acesso diferenciado, uma cadeira diferenciada, né? E depois pode bater foto com os palestrantes em primeiro lugar. Né, e depois vem os Gold. Então, assim, você quer ter esse resultado, quer conseguir ter esse mindset, meu amigo, não perde esse evento, não perde esse evento. Tá feito o convite, obrigada pela sua participação, Renan, Leandro, foi um prazer conversar com vocês. Obrigado, hoje à noite no Plaza, né? Hoje à noite no Plaza, começa às 7 horas e o ingresso está acabando. Arco-Íris Software, no Manauara Shop e no site menterevolucionarias.com. Eu te espero lá, amigo, quer ter resultado, quer ter sucesso? Vem com a gente. E agora a gente faz um pequeno intervalo e volta daqui a pouco falando de como controlar e até otimizar os ganhos e gastos. Você tem que anotar tudinho na caderneta. Essa é uma dica que muita gente dá e é ignorada, mas isso é fundamental e a gente vai te explicar daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta com o Manhã no Ar dessa quarta-feira, são 6 horas e 52 minutos. Anota o horário aí, presta atenção para não perder o seu compromisso do dia. E esse ano, o número de barcos com destino a Parintins deve aumentar cerca de 15%. Para seguir viagem e garantir a segurança dos brincantes que utilizam esse meio de transporte, as embarcações precisam de autorização e vistoria da Capitania dos Portos. Por esse motivo, a Marinha prorrogou para esta sexta-feira, dia 17 de junho, o prazo para o agendamento da vistoria. As bandeiras indicam que já é temporada de boi no Porto da Manaus Moderna. Pronto, embarcação da balsa, do boizão em balsa amarela, desta terça-feira, hein? E os vendedores confirmam o aumento da procura por passagens de barco rumo à Ilha Tupinabarana. Venda de procura de passagem para o Festival de Parintins, graças a Deus ela está muito boa. A procura está muito grande desde abril. Eu acredito que poucos barcos têm já camarote para vender. Temos pouca vaga já, muita pouca vaga para o Festival de Parintins. Uma viagem que Dona Cleide faz questão de fazer todos os anos. Todos os anos, antes de eu ir para Parintins, eu venho uma ou 2 semanas antes para averiguar o barco que eu vou no barco, eu converso com os donos, eu vejo as condições do barco, aí é quando eu decido qual é o barco que eu vou.
Mas quem viaja pelos rios precisa ficar atento às questões de segurança. Um cuidado que Dona Nazaré leva muito a sério. Eu já reclamei uma vez em barco e eles não levam a sério isso, né? Você já chegou a desistir de viagem por algum motivo? Já cheguei a desistir. Já cheguei a desistir por superlotação em barco, né? Já cheguei a desistir. Segundo a Capitania dos Portos, pelo menos 122 embarcações devem viajar para Parintins, cerca de 15% mais que no ano passado. E todos precisam de autorização e vistoria da Capitania dos Portos. Os proprietários de embarcações de passageiros, de esporte e recreio, que quiserem navegar no Rio Amazonas, especificamente no trecho entre Manaus e o município de Juruti, que fica no Pará logo depois de Parintins, no período de 20 a 27 de junho, precisam do passe da Capitania. E para isso, eles têm até o dia 17 para fazer o agendamento, solicitando a vistoria especial. E até o dia 21 ela vai ser vistoriada. Para que serve esse passe? Serve para dar celeridade à nossa fiscalização, onde nós iremos iniciar agora no dia 20. Do dia 20 ao dia 27, nós estaremos com os postos de fiscalização ao longo do Rio Amazonas, aqui em Manaus, na cidade de Taquatiara e também em Parintins. O capitão dos portos diz que os passageiros também devem exigir dos proprietários o passe da embarcação para não correr o risco de ficar pelo meio da viagem. Quando essa embarcação for abordada nesses postos, nessas barreiras, que seja aqui em Manaus, Parintins e Taquatiara, nós vamos verificar se o condutor é habilitado, vamos verificar se ela possui excesso ou não de passageiro e carga. Se houver excesso de passageiro, essa embarcação vai ser orientada a voltar ao porto, tirar o excesso e tentar nova abordagem. E ainda falando sobre o assunto, a Associação das Agências de Passagem de Transporte Aquaviário do Amazonas estima que cerca de 60 embarcações, entre jatos, recreios e lanchas, devem sair no dia 22 de junho para Parintins. E para falar mais sobre esses dados, eu chamo o Márcio Azevedo, que está agora na área do Porto de Manaus. Márcio, tem promoção para quem quer curtir o festival? Bom dia. Oi, Diniz, bom dia. Olha, promoção ainda não foi definido. A associação que trabalha com a venda de passagem vai definir como é que vai ficar essa questão das promoções. O que a gente observou é que em relação ao ano passado os preços são parecidos, alguns preços são até iguais. Ano passado eu estive cobrindo também esse assunto nesse período e a passagem daqui para Parintins variava de R$100, R$120 naquele setor de redes, somente para isso. Esse ano também continua o mesmo valor, Diniz. Você consegue comprar passagem daqui para Parintins, só ida pelo menos, entre R$80 e R$120. E de volta já aumenta um pouquinho, entre R$200 mais ou menos você encontra. Há empresas que estão fazendo uma promoção que eles têm feito, pacote, né? Com toda a alimentação na embarcação, e aí o preço varia entre R$220, R$250 e de volta, e você podendo, inclusive, às vezes, dependendo da embarcação, até permanecer dentro do barco lá para pernoitar. Alguns barcos dão essa comodidade, mas isso tudo tem que ser verificado. Cada embarcação aqui no porto tem uma característica. É importante que a pessoa que vai para Parintins faça, como nós mostramos na reportagem, essa senhora, venha com antecedência, porque como você disse aí, quarta-feira que vem, dia 22, quase que em sua totalidade das embarcações seguem para Parintins. Então o brincante, a pessoa que vai para a ilha, tem que vir ainda essa semana para comprar. O que as empresas, as pessoas que vendem passagem falam é que já deu para sentir um aumento de 30% na procura em relação ao ano passado. Ano passado, nesse mesmo período, a gente vivia aquele ápice das demissões no Distrito Industrial, eram poucas pessoas que tinham dinheiro para comprar e o que foi chegando, muita gente deixou para última hora. Esse ano não, já teve muita gente que já comprou, como a gente mostrou aí, e vai ter muita gente que ainda vai comprar. Porque, como foi falado, são mais de 120 embarcações que foram credenciadas para fazer essa rota. Como você disse, quarta-feira deve sair em torno de 70 e ainda tem a última embarcação, são 2 ou 3 embarcações que saem aqui já para chegar na noite do festival lá em Parintins. Só que aí o preço aumenta também, então quanto mais antes você vir aqui para a orla da Manaus Moderna, você fica mais fácil de procurar, mais opções de embarcação, consegue até verificar preço. Olha, aqui atrás, a partir desse ponto aqui onde tem as bandeirinhas, até ali mais ou menos uns 100, 150 metros, ficam os vendedores que comercializam o bilhete para a ilha Tupinabarana. Vamos esperar aí que realmente essa tendência de crescimento de 30% nas vendas continue e que a gente veja aí a associação dos vendedores fazerem as promoções e facilitar a vida de quem quer.
Ok, Márcio, obrigada pelas informações. Quanto antes puder procurar lá o porto da cidade, fazer a compra da sua passagem. Muita gente acha que não vai em cima da hora, começa a ver os barcos saindo e resolve ir. E acaba pagando mais caro. Esse barco que o Márcio falou é dos desesperados, o barco do desespero, que já chega na noite de Parintins. A passagem é bem mais cara em relação a quem sai programado. Então, se puder, se programe, curta a festa lá na ilha. E olha, essa dica vai para quem tem débitos em financiamento imobiliário com a Caixa Econômica. Nesse final de semana, a instituição realizará um feirão. E essa é uma oportunidade de negociar essas dívidas. Não é mesmo, Thea Morel? Que tipo de situação pode ser evitada com essa medida? Bom dia. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Bem, as pessoas que realmente acabam com essa dívida junto à Caixa Econômica Federal, correm vários riscos. Um deles é de ter a dívida protestada, ou seja, a dívida realmente cobrada em justiça, ou então de ter o bem tomado. Já imaginou você ter feito tanto esforço para comprar a sua casa, seu apartamento, você já mora lá, já fez investimento, deixou de pagar o financiamento para a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica vai lá e toma a sua casa, o seu apartamento. Para evitar isso, quem está com dívidas atrasadas pode fazer a negociação na Caixa Econômica Federal e essa negociação vai estar aberta principalmente nesse fim de semana, nos dias 18 e 19, durante o feirão da Caixa. Ou seja, o feirão nesse fim de semana não vai servir simplesmente para que as pessoas tenham acesso às novas ofertas de imóveis e às novas ofertas de financiamento, mas também para aquelas pessoas que estão devendo e querem fazer a renegociação dessas dívidas. A vantagem é que a pessoa pode até utilizar o FGTS se depois de ter feito ali a entrada, lá atrás tiver a dívida, agora você já tem mais um novo resíduo de FGTS, você pode utilizar também esse FGTS para renegociar a dívida. Os prazos são maiores e normalmente os juros são mais legais, são mais aprazíveis do que quando você realmente está devendo e procura. Fora isso, durante a semana, a Caixa Econômica Federal também está oferecendo descontos de até 3% em negociação de outras dívidas também. Não são apenas as dívidas relacionadas a casas e apartamentos, mas empresas, pessoas físicas que tiverem algum tipo de débito com a Caixa Econômica Federal pode ir até as agências desse banco para fazer a negociação da dívida. Uma boa notícia que a gente tem para dar ao consumidor é que o presidente da Caixa, o Gilberto Oxi, ele falou que esse ano é muito provável que não aconteça a elevação de juros do sistema imobiliário. E para o fim do ano, até o fim do ano, o governo federal vai tentar abrir aí uma nova linha de crédito, porque existem pelo menos 78 mil imóveis, isso em todo o país, que fazem parte dos programas populares e que estão, digamos assim, encalhados. Ou seja, o governo federal tem o interesse que esses imóveis sejam repassados para as pessoas, tenham o interesse de financiar esses imóveis, não só para realizar o sonho da casa própria, mas também para permitir que esses imóveis não fiquem ali parados e gerar receita para o governo também. Adriane. Esse período é muito delicado, Muita gente perdeu o emprego desde o ano passado, são milhares de pessoas demitidas. A gente falando aqui só do universo de Manaus, são mais de 50 mil pessoas demitidas do ano passado para cá. E aí chega um momento que você tem que priorizar o que paga e o que não paga. E muitas dessas demissões são pessoas que não vão ter oportunidade de trabalhar novamente no distrito, por exemplo, porque esses postos foram fechados. Não foi apenas uma demissão, foi um fechamento de posto de trabalho. Então, para não perder esse imóvel, o jeito é procurar mesmo a Caixa, Como vai funcionar lá nesse feirão? Normalmente existem os estandes das imobiliárias, das empreiteiras que vendem os seus imóveis. Lá também vai ter um estande da Caixa para receber essas pessoas. Exatamente, Adriane, vai ter um estande exclusivo da Caixa Econômica Federal. É possível que esse seja um estande bastante procurado, Mas é um estande justamente onde você vai poder conversar com os gerentes, conversar com as pessoas que estão a par de como pode ser feita essa negociação, que podem acessar os sistemas do governo federal e que podem, inclusive, verificar como a gente estava falando aqui. Lá atrás, quando você comprou o seu imóvel, tem muita gente que utiliza o FGTS, que é o Fundo de Garantia. E agora chegou a hora da gente conferir a movimentação da nossa cidade ao vivo, direto do RC Coop, com as nossas imagens exclusivas. Eu converso agora com a Adeilson Albuquerque, que já sobrevoou a cidade. Olá, Adeilson, bom dia.
Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia para o papai, para a mamãe, bom dia para todo mundo que sempre está acompanhando Manhã no Ar. O Alex Gomes, o nosso repórter cinematográfico, mostrando o horizonte, temperatura média para hoje de 25, sensação térmica de 29, possibilidade de chover de 70%, raio UV para hoje moderado. Pôr do sol está previsto para as 5 da tarde e 58 minutos. Tempo encoberto, tempo gostoso por enquanto nesta quarta-feira, Adriane. O dia começa bom então, né, Adeilson? Começa bom para quem está em casa, até curtir um pouquinho mais o Manhã no Ar. Esse aí, inclusive, bom, a gente olha no 360 do comandante Robson Teixeira, sem previsão de chuva, tá um pouco fechado, encoberto, mas não tem essa sensação de chuva para os próximos minutos não. Tá bom mesmo o clima, por enquanto, se permanecer desta maneira, tá excelente. Agora vamos saber se está bom para sair de casa e pegar esse trânsito, né, que a gente tem enfrentado ultimamente. A gente sobrevoa aqui parte agora dessa avenida aí. Qual é? Estou tentando localizar. Aqui é na Ponta Negra? Estrada da Ponta Negra. O Alex Gomes mostra que o trânsito aqui na Estrada da Ponta Negra, em direção ao centro de Manaus, é intenso, mas está fluindo por enquanto na manhã de hoje. Neste ponto aqui é para quem sai em direção à Compensa, a zona oeste da nossa cidade. Vamos aproveitar para abrir só um pouquinho em direção ao Dom Pedro. Aqui é o cruzamento. Para a direita aqui é quem segue em direção à Compensa, a Avenida Brasil. Lá para cima a gente aponta ali para quem segue em direção ao Dom Pedro. Para quem segue aqui para a zona centro-oeste de Manaus, em direção à zona centro-sul, vai encontrar um trânsito um pouco lento neste ponto devido à faixa de pedestres aqui, que o Alex Gomes agora fecha, detalha, para a gente trazer em detalhes para quem está em casa acompanhando a programação da TV Acrística. Depois que nós passamos em direção à zona centro-sul, passando pelo semáforo, até que o fluxo de veículos é bem tranquilinho. Vamos em direção aqui ao Dom Pedro, seguindo ali para baixo, o trânsito também muito bom. Em direção ao São Jorge, no lado direito também está fluindo. Entrando aqui para o Dom Pedro, também o trânsito está bom para quem sai da Ponta Negra em direção à zona centro-sul ou em direção ao centro de Manaus, Adriane. Vamos seguir aí, já é a Pedro Teixeira, que a gente está sobrevoando nesse momento no Dom Pedro, e acompanhar a extensão da via e vai até mais na frente ver como está o trânsito nessa área da cidade. Vamos sim, vamos seguindo aqui pela Pedro Teixeira. Já estamos simultaneamente com os ouvintes da Rádio Acrítica FM, com o Wilson e com o Márcio Paes Barreto. Só para lembrar que quem sai neste momento, o Wilson e Márcio também, da Zona Oeste, quem vem também da Ponta Negra, pode pegar um trânsito bom pela Compensa, Avenida Brasil, ou então por aqui, em direção a Djalma Batista, em direção a Constantino Neri, pela Pedro Teixeira. Nós estamos aqui neste ponto com trânsito até que bom, por enquanto, aqui nas proximidades da Praça de Alimentação do Dom Pedro. No cruzamento aqui com a Avenida Dom Pedro, Pedro Teixeira, trânsito intenso, mas ainda fluindo. Adriane. Essa lentidão é causada também por causa da escola, né, que fica aí na esquina, então muitos pais param para deixar os filhos, e a Avenida Dom Pedro tem uma certa lentidão, um movimento mais intenso nesse momento, nessa manhã, mas nada que fuja do normal, né, para essa área e para esse horário. Perfeitamente. E a gente aproveita, como mostramos ali o cruzamento intenso, mas como você citou devido à escola, vamos mostrar como é que está o trânsito na Bola das Letras. Na direita aqui é a rua Pichiúba, para quem sabe, da Pedro em direção à Bola das Letras. Tem por obrigação pela rua Pichiúba e entrar aqui, na Bola das Letras. O trânsito também bem tranquilinho. A gente sai da Bola das Letras, entra na Telmário Pinto, que dá acesso ali para a Darcy Vargas. Trânsito por aqui também, Adriane Diniz, até que fluindo. Um pouco lento na faixa da esquerda, até porque são duas faixas que formam aqui a Telmário Pinto, em direção a Darcy Vargas, em direção também a Constantino Neri. A faixa da esquerda, um pouco mais intenso o trânsito, até porque nessa faixa da esquerda
muita gente vai em direção ali à zona leste da capital do Amazonas, vai ter que passar por baixo da Constantino Neri e, consequentemente, o trânsito se torna assim um pouco lento, se faz lento. Na faixa da direita é para quem vai em direção a Constantino Neri, ou seja, quem sai aqui da Teomário Pinto em direção a Constantino Neri, o trânsito bem melhor na manhã desta quarta-feira. A gente já está chegando ali na Constantino Neri e vamos ver como está o trânsito nessa área. Trânsito bom para o horário, como nós observamos, lá no horizonte, para quem entra, quem sai da Torquato Tapajós em direção a Constantino, vai encontrar um trânsito bom também. A retenção é só devido ao tempo de semáforo, a faixa de pedestre também, ou as faixas que também formam a Constantino Neri. Aí é o ponto que o Alex está mostrando neste momento, é o cruzamento da Pedro Teixeira com a Constantino Neri. A gente pode abrir, Alex Gomes, para voltar aqui para o lado da Daci Vargas, para vermos o trânsito para quem sai exatamente da Teomário Pinto em direção a Daci Vargas. Está aí, ó. Neste ponto o trânsito é bom e baixo, bem lento. Para quem vem em direção aqui à zona leste da capital do Amazonas, vai encontrar esse trânsito um pouco lento na manhã de hoje, Adriane. E pelas imagens que a gente observa do RC Cop, a melhor alternativa em relação ao centro da cidade, entre Constantino Neri e Djalma Batista, é a Constantino. Exatamente, é a Constantino Neri, Djalma Batista com trânsito um pouco mais intenso mesmo, Adriane Diniz. É aí, ó, na Daci Vargas, como nós estamos mostrando, lá no início da Teomário Pinto, vai pegar o prolongamento dela aqui já na Daci Vargas, o trânsito já um pouco lento. Neste ponto, parado, condutor conseguindo imprimir só 10 km por hora, coloca a primeira, segunda marcha, embaixo do viaduto Miguel Arraes, completamente parado. Ninguém consegue se mover neste momento. Situação complicada na zona centro-sul da cidade. Daqui a pouco eu volto com mais informações do trânsito e Adeilson Albuquerque. Porque agora a gente vai conversar ao vivo com o Wilson Lima, que está direto do estúdio da Rádio Acrítica. Olá, Wilson, bom dia. Bom dia, Adriane Diniz. A gente, de vez em quando, noticia alguns casos de ataques na internet e a gente está numa lista, no topo de uma lista de ataques cibernéticos, né? Que situação delicada. Eu me surpreendi quando li a respeito, né? Não sabia que era tanto. Só para você ter ideia, no mês de maio foram aproximadamente 100 mil ameaças de ataques cibernéticos. E o segundo dispositivo mais atacado são os dispositivos móveis, né? São os smartphones. E aí a gente está no segundo lugar na região norte. O estado do Amazonas está ocupando essa posição. A cada 3 ameaças de ataque cibernético, 1 é aqui no estado do Amazonas. E aí a gente tem pelo menos 3 vírus mais conhecidos, que é o Trojan, aquele que se instala no seu aparelho e abre uma porta de entrada para o criminoso cibernético. Tem outro que é o Adware, que coloca anúncios não autorizados no seu aparelho. Não sei se você já teve esse problema de no momento que vai abrir um aplicativo ou vai abrir a internet, a primeira coisa que aparece é um comercial. Eu já tive esse problema no meu computador, né? E esse é um vírus. E tem também um outro vírus, que é o Riskware, que ele é instalado na sua máquina e também no seu celular e torna o processador mais lento, né? Mais dificultoso. E aí tem aqui no Jornal A Crítica e também no portal acritica.com algumas dicas de especialistas, né? Que quando você for baixar os aplicativos no seu celular, baixe só se for da loja, não baixe de outras fontes, né? Não baixe de empresas que você não conhece, senão você está correndo o risco de baixar aí um vírus no seu smartphone. É uma situação muito delicada, né? Para as pessoas que gostam dos nudes, podem ter uma exposição pessoal e pode ser também muito sério quando a gente trata, por exemplo, hoje nos smartphones, de transação bancária. Você tem aplicativos que têm todos os seus dados pessoais, pode haver uma exposição muito grande disso. Então, por isso, é necessário a gente ter esse cuidado de atualizar antivírus, estar o tempo todo atento para não correr esse tipo de risco, que é muito grande. Uma dica boa é instalar um antivírus no celular. É claro,
procure uma assistência, procure alguém de sua confiança, alguém que, onde você comprou o seu aparelho celular, pode ir mesmo na própria operadora e pedir dicas para instalar um antivírus. Há, inclusive, disponíveis nas lojas, né, naquelas Apple Stores, antivírus gratuitos, né, para que você possa ter um pouco mais de segurança no seu smartphone. O estado campeão de ameaça de ataques cibernéticos na região norte é o Pará, que no mês de maio registrou 130 mil ameaças. Segurança nunca é demais. Agora, hoje, mudando de assunto, vamos falar sobre coisa boa, a festa de Parintins que está chegando e a Rede Caldeirada de Comunicação monta uma mega estrutura para a transmissão exclusiva do Festival de Parintins. É o 51º Festival Folclórico de Parintins, os nossos profissionais já estão desembarcando na ilha, TV A Crítica está desembarcando lá com 25 toneladas de equipamento, serão 16 câmeras, 3 drones para que o telespectador nosso não perca nenhum detalhe. Já há, inclusive, uma equipe lá no Bumbódromo, está puxando os cabos, está montando toda essa logística e, como sempre, a Rede Caldeirada de Comunicação inovando e trazendo novidades, né, Adriane Diniz? Aqui, por exemplo, pela rádio A Crítica FM, os ouvintes vão poder ouvir a passagem de som. O que acontece? Todos os dias, antes de iniciar o festival, propriamente dito, o apresentador e também o levantador de toadas vai lá no Bumbódromo para fazer a passagem de som e também o aquecimento da galera. Então, esse bastidor vai poder ser acompanhado aqui pela rádio A Crítica FM. Tem também o acompanhamento por parte do jornal A Crítica, né? E também através do acritica.com, através do portal, onde tem inclusive aqui uma parte que fala só sobre os detalhes aí da transmissão do Festival Folclórico de Parintins. No próximo sábado agora tem o último Arena dos Bumbás, com a participação dos levantadores de toadas, que é o Davi Assayag, que é o Imperador, e o Sebastião Júnior, do Boi Bumbá Garantido, e também a presença do item mais esperado, do principal elemento, do principal item da festa, que é o Boi Bumbá Garantido e o Boi Bumbá Caprichoso. Vou ficar ansiosa aqui. Olha, durante o Festival de Parintins, a TV A Crítica tem lançamentos também, né? Tá vindo aí o A Crítica Play, que é um aplicativo que você vai ter no seu smartphone, vai poder acompanhar toda a nossa programação, inclusive a transmissão do Festival Folclórico de Parintins em qualquer lugar do mundo. Isso é incrível, né, Wilson? A gente poder levar o Festival Folclórico de Parintins num ano delicado ao mundo todo, de uma forma diferente e bem acessível. Há outros detalhes no Jornal A Crítica de hoje. Aliás, você já viu a capa do Jornal A Crítica de hoje, Adriane Diniz? Já vi, sim. Uma edição histórica. Tem o Wilson Lima lá, com a Ludmila Queiroz. O Wilson e a Ludmila que vão estar na transmissão, né? Exato. O âncoras da transmissão. Vocês, inclusive, já viajam esse fim de semana, nesse fim de semana a gente já embarca lá para a ilha e ao longo da próxima semana nós já vamos estar tendo participações ao vivo. No Manhã no Ar, inclusive, participação ao vivo no Magazine, no Alô Amazonas e também no A Crítica na TV. Vamos estar esperando. Wilson, ótimo dia para você e eu te convido a pegar uma carona agora com Vamos a RC lá. Pop. Vamos lá então, Adeilson Albuquerque está sobrevoando a cidade em outro ponto e a gente acompanha essas informações. Olá, Adeilson, que trânsito! Oi, Adriane. Pois é, trânsito intenso aqui, até porque nós ficamos sabendo que tinha um carro em pane mecânico aqui nas proximidades, mas como nós estamos vendo sobre o viaduto Miguel Arraes, até que o trânsito está fluindo neste momento, a lentidão mesmo é para quem desce ali, ó, em direção à zona leste da capital do Amazonas. A gente vai seguindo com o comandante Robson Teixeira para mostrar que realmente depois que quem desce do viaduto Miguel Arraes em direção à Bola do Coroado vai encontrar um trânsito muito lento, completamente parado. Nós fizemos aqui o 1360 para ver se encontrávamos algum carro em pane mecânica mesmo, algum acidente, mas nada não, somente devido ao grande número de veículos. A gente passa aqui sobre a Paraíba em direção ali à zona leste da capital do Amazonas, seguindo no V8, trânsito completamente lento até aqui o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Vamos acompanhar então a extensão da Efigênio Salles e ver como está o trânsito já na rotatória do Coroado. Vai acompanhando esse percurso que está muito lento. Ontem a gente teve um trânsito muito tranquilo em toda a cidade e hoje está bem diferente, pelo menos nessa área. Pois é, está diferente mesmo. Normalmente a quarta-feira
ela tende a quarta-feira. ter um trânsito bem mais tranquilinho, mas hoje não. Parece que as coisas se inverteram. Ontem que foi mais tranquilinho, a gente até conversava com o Wilson na Rádio Acrística FM mais cedo. Hoje ele continua com a gente, né? E agora nós mostramos que o trânsito continua muito intenso aqui na Efigênio Salles, no sentido centro e também zona leste. Já estamos chegando aqui, ó, na alça que dá acesso. Olha como é que está a alça da Avenida das Torres, com trânsito completamente bom, Adriane. Impressionante, né? Normalmente, quando a Efigênio Salles está com trânsito difícil, quem sai da Avenida das Torres na alça que pega o V8 tem lentidão, mas está bem tranquilo nesse ponto. E agora a gente já se aproxima do Complexo Viário Gilberto Mestrin. Já estamos aqui no Complexo Viário, na Bola do Coroado, na circunferência, o trânsito também fluindo, mostrando a extensão da Alameda Cosme Ferreira para quem vem lá da Zona Leste. Com trânsito intenso neste momento, mas fluindo sim, até que não está requerendo muita paciência por parte do condutor. Mostrando agora também ali a saída da Avenida das Torres, para quem pega, por exemplo, os mais de 6 quilômetros e 200 metros da Avenida das Torres, com uma boa velocidade, 60 km por hora, vai chegar neste ponto aqui com uma lentidão já de praxe até o cruzamento com Alameda Cosme e Ferreira, aqui embaixo, como Alex Gomes mostra neste momento. Mas o fluxo de veículos até que está bem tranquilinho por aqui ainda, uma ótima opção para quem sai da Zona Leste pela Alameda Cosme e Ferreira, aqui por baixo. Na extensão aqui, vamos mostrar como está o trânsito. Em frente aqui do estádio Carlos Amit, fluindo muito bem o trânsito, bem mais intenso para quem sai da Bola do Coroado em direção à Zona Leste. Mas no sentido inverso, tem essa lentidão aqui na Feira do Coroado, que a gente deseja um bom dia para todos os locatários, feirantes, mas nada que requeira a paciência do condutor. Trânsito bom também por aqui, pela Alameda Cosme Ferreira, para quem sai da Zona Leste em direção ao Coroado. Trânsito tranquilo nessa área. Uma dica para você que vem da Avenida das Torres: se tiver a opção de ir pela Efigênio Salles, vai por lá, porque está bem mais tranquilo. Na saída para a Alameda Cosme Ferreira, você enfrenta dificuldades, apesar do trânsito nessa área da Zona Leste estar fluindo tranquilamente. O problema mesmo é na chegada até a Alameda. Perfeitamente, na chegada ali da Alameda Cosme Ferreira, para quem sai da Zona Norte, vai encontrar essa lentidão, mas já é de praxe, né? Ou seja, para quem está neste momento acompanhando a programação da Rádio Acrítica e também da TV Acrítica, para quem sai da Zona Norte pode pegar um trânsito tranquilinho em toda a extensão da Avenida das Torres, até o cruzamento ali com a Alameda Cosme Ferreira. Não está encontrando o trânsito muito complicado, não. Está desta maneira que nós estamos mostrando aqui na Alameda Cosme Ferreira, nas proximidades do Clube do Trabalhador, e agora se aproximando, inclusive, a nossa equipe do Pronto Socorro João Lúcio, na Zona Leste da capital do Amazonas. Trânsito também muito bom por aqui nesta manhã de quarta-feira, de tempo aberto, sol bastante intenso. Adriane. Ok, Adeilson, obrigada pelas informações. E em comemoração ao Dia Mundial do Doador, o Hemoan está em campanha para conseguir doadores de sangue. O Vampirão, veículo utilizado pela entidade, está estacionado em frente a um shopping na zona centro-sul de Manaus. Nossa equipe de reportagem foi conferir como foi a ação na noite de ontem. De ontem para hoje, mais de 100 pessoas passaram por aqui e doaram sangue. Cerca de 70 bolsas já foram coletadas. A campanha do Hemoan é em alusão ao Dia Mundial do Doador de Sangue, que foi comemorado ontem. Esse dia ele foi criado pela Organização Mundial de Saúde e para ressaltar a importância dessas pessoas que doam no anonimato para salvar vidas. E é um gesto assim de solidariedade humana, acima de tudo fraternidade, altruísmo e responsabilidade social. A ação está acontecendo neste shopping da zona centro-sul da cidade. Esse é o segundo ano que nós já fazemos essa ação. Para nós é uma grande oportunidade abrir as portas para que a gente possa receber esse ônibus e possa ajudar tantas pessoas no Dia Mundial da Doação de Sangue. Quem estiver interessado, é só ir até esse estande no primeiro piso, fazer a ficha de inscrição e passar por uma triagem clínica. A pessoa tem que estar bem alimentada, não ingerir medicação nem bebida alcoólica nas últimas 24 horas, estar bem de saúde, portando sua carteira de identidade, ou motorista, ou até mesmo a profissional, e não ter viajado nos últimos 30 dias para o interior, não ter tido malária após os 11 anos de idade. As doações acontecem neste ônibus do Hemoan, conhecido como Vampirão.
que está estacionado bem na entrada do shopping. Este empresário sabe da importância da doação de sangue para salvar vidas. Uma atitude realmente muito importante para a saúde pública. E sempre que posso, né, dado a importância que é de doar sangue, eu estou aqui disponibilizando sempre. Quando não vou lá no centro do Hemoan, que fica na Constantino Nery, eu venho aproveitando aqui que passei aqui no shopping, participar de uma reunião, estou aqui para fazer também a minha parte. E quem quer fazer uma boa ação, ainda dá tempo. A campanha só encerra às 9 horas da noite desta quarta-feira. E agora a gente fala de um problema grave que muitas vezes passa despercebido no dia a dia, o trabalho infantil. Segundo os dados da Fundação Abrinq, mais de 3 milhões de crianças e adolescentes foram vítimas desse tipo de crime em 2015. Por isso, a Secretaria de Estado de Educação, a SEDUC, está realizando ações de combate e conscientização dentro das escolas. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje a psicóloga Paula Caroline dos Anjos, coordenadora de ações intersetoriais da GEAP, que é a Gerência de Programas, Projetos e Atendimento Escolar da SEDUC. Bom dia, seja muito bem-vinda amanhã no ar. Bom dia. A gente fala de trabalho infantil e às vezes passa despercebido, a gente não nota quando ele está acontecendo ao nosso redor. Uma das coisas muito comuns hoje que eu recebo, quando você vai numa feira, sempre tem aquele menino, menina que está ali te ajudando, Sim. querendo se oferecendo para ajudar a carregar as compras. E isso é uma das formas de trabalhar e de explorar esse trabalho, né? Sim. A gente pensa que está ajudando, mas na verdade pode causar um prejuízo, né? Que prejuízo pode ser esse? Então, bom dia. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje com vocês. É um grande prazer. Então, em relação aos prejuízos, são prejuízos psíquicos, né? Psicológicos. E quando a gente pensa que está ajudando a criança na rua, na verdade a gente está, atrapalhando, né? Porque ela tem um baixo rendimento na escola, muitas vezes as crianças dormem em sala de aula, começam a tirar notas baixas, né? Então são muitos prejuízos na vida dessa criança. E a SEDUC tem trabalhado, né? Tem algumas ações para combater. Que ações são essas que vocês trabalham na sala de aula para tentar impedir que esse trabalho infantil aconteça? Então, agora no dia 10 de junho, nós fizemos a abertura no Centro de Mídias da SEDUC, em parceria com a Sejusc, FEPET e o Ministério Público do Trabalho, para todos os municípios do Amazonas. Com essa abertura, nós colocamos material para ser apresentado na sala de aula, né, com PowerPoint, um folder explicativo, informações técnicas para as escolas, né, como identificar o trabalho infantil, de que forma pode ser feito, como denunciar também. Né? Então, todas as escolas, 100% das escolas da SEDUC estão trabalhando com essa temática atualmente. Eu imagino que uma das dificuldades é conseguir identificar, né, o trabalho infantil. A própria criança não tem essa noção, né? E vocês têm relatos desse tipo nas escolas? Sim, são casos isolados, mas acontece. Então, a gente também fez uma capacitação no início do ano, falando para a equipe, né, pedagógica, de que forma identificar, como fazer essa notificação. A gente faz a notificação nas escolas e faz a denúncia também, junto ao Conselho Tutelar e o Ministério Público também do Trabalho. A gente teve recentemente aqui no Manhã no Ar, a gente falou sobre os casos de violência sexual e de como a escola pode ajudar a criança a fazer essa denúncia, a procurar o professor mesmo e dizer o que está acontecendo em casa, para que o professor procure as autoridades policiais. E nesse caso, o professor também atua de uma forma muito direta nessa conscientização, né? Todos os dias, Ele está todos os dias na sala de aula, então ele tem como identificar aquele aluno que muitas vezes está dormindo, né, que muitas vezes tira nota baixa, que está tendo baixa nesse rendimento escolar. E a partir daí ele passa para a equipe pedagógica para ser feita a denúncia, dessa forma que acontece. Durante esse período agora, vai ter alguma mobilização da Secretaria de Educação em relação ao trabalho infantil? Vocês vão chegar a acompanhar algum tipo de fiscalização em lugares comuns onde há essa exploração do trabalho infantil? Ou vai ser mais interno? Como vai funcionar essa atividade? Desde o dia 10 nós já estamos trabalhando, né? Dia 10 teve a videoconferência, dia 11 teve a virada da proteção, que foi no Centro de Convivência Madalena Sedal, em parceria também com diversas secretarias, e no domingo fizemos a caminhada lá na Ponta Negra, contra o trabalho infantil também.
E como teve essa parceria durante esse período, agora nós vamos trabalhar até final do mês internamente, nas escolas, todo dia, de forma transversal, orientar também os professores. Orientamos os professores a trabalhar de forma transversal também na sala de aula, através de uma música, de uma paródia, de um concurso de redação também. Então, essa temática vai ser trabalhada até o final do mês em todas as escolas. A gente cresce uma sociedade que diz que o trabalho ele enobrece, que é algo que é necessário. Inclusive os pais muitas vezes usam esse discurso para convencer a criança a trabalhar. Às vezes tem aquela necessidade de não ter com quem deixar, leva para o trabalho, a criança começa a ajudar ali e em outras coisas. Mas existe um prejuízo que a gente citou ainda há pouco, algumas desses prejuízos para a vida dessa criança, no rendimento escolar, no psicológico, né? E quando hoje é identificado esse caso de criança que trabalha, ela recebe esse acompanhamento psicológico na escola, é preciso ir a algum centro de referência? Como funciona? Então, quando é identificado, né, o trabalho infantil, é feita a denúncia ao Conselho Tutelar e a GEPAI, juntamente com as coordenadorias distritais, que existe uma em cada zona, faz essa escuta qualificada, né, porque trabalhamos, né, na psicologia escolar, não podemos fazer esse atendimento clínico, então nós fazemos essa escuta qualificada e então esse aluno é encaminhado para a rede de proteção, o CREAS, o CRAS, né, ou uma policlínica, o CAIC que seja mais próximo também da sua residência. A partir de que idade o adolescente já pode trabalhar e de que forma pode ser esse trabalho? Então, o trabalho abaixo de 14 anos é proibido em qualquer tipo. A partir de 14 anos, somente na condição de aprendiz. E menor de 18 não pode ser nem noturno, nem perigoso e nem insalubre, né, de acordo com a Constituição. Então, só a partir dos 14 anos você pode colocar o seu filho para trabalhar e como menor aprendiz. Na condição de aprendiz, isso mesmo. E aí ele vai ter uma oportunidade de conhecer, de acompanhar em vários setores da empresa e até mesmo, quem sabe, lá na frente já garantir esse emprego que ele começou a ter experiência, começou a aprender ainda na adolescência. Agora, nos casos em que ainda insiste em explorar o trabalho infantil, como denuncia? O que se faz diante dessa situação? Então, Disque 100, né, sempre para fazer a denúncia. Se você vê uma criança em situação de trabalho infantil, seja no terminal, seja fazendo malabares, ou seja também em forma de apadrinhamento, que a gente sabe que acontece muito também na capital. Né? As o apadrinhamento é aquele que vem do interior, trazer aquela moça, ela vai estudar aqui, mas vai ficar cuidando da minha casa, dos meus filhos. Promete melhores condições de vida, promete, e na verdade não, a criança vem, fica muitas vezes com o trabalho doméstico, né? Fica sendo babada a criança e muitas vezes, quando ela estuda no turno noturno ou às vezes nem isso, ela fica mesmo fora da sala de aula. Então, sempre que você encontrar esses casos, denuncie, Disque 100, entre em contato com a escola também pode fazer essa denúncia. A ligação é gratuita no Disque 100, você anônima. faz a sua denúncia anônima, ninguém vai saber quem fez essa denúncia e você vai estar ajudando a identificar esses casos e resolvê-los. Muito obrigada por sua visita, recebi hoje a Paula Carolina dos Anjos, que é psicóloga e coordenadora do GEPAI. Obrigada, bom dia. E um problema que sempre acontece no verão amazônico são as queimadas. O impacto na natureza é tão grande que reflete aqui na capital com a fumaça que encobre toda a cidade. Nesse ano, as entidades que trabalham com o meio ambiente já estão se preparando para evitar e combater esse crime ambiental. Os satélites de monitoramento de queimadas já registraram 1.237 focos de calor em todo o estado entre janeiro e maio deste ano. Um índice que começa a preocupar os órgãos ambientais, devido ao período seco na região amazônica nessa época do ano. Eles querem evitar o que ocorreu no ano passado, quando incêndios florestais trouxeram fumaça para cidades como Tabatinga, Manacapuru e Manaus. No ano passado foram formados aproximadamente 10 mil brigadistas em diversos municípios, como repito, os mais afetados, e esse ano já foi iniciado o processo de formação e capacitação em diversos outros municípios, visando justamente a prevenção. Não aguardar que a alteração comece a acontecer para que a gente comece a tomar uma providência. Este ano, todos os órgãos envolvidos na prevenção e combate às queimadas vão trabalhar juntos e integrados. Dessa forma, as ações vão ser mais rápidas quando os satélites detectarem os focos. Preciso esclarecer o seguinte, em qualquer tempo, uma queimada, um desmatamento feito, ele fica registrado. Nós temos a série de imagens de satélite e o órgão coleciona essas informações de um ano para o outro. Então, em algum momento, alguém que fez algum ilícito achar que vai ficar incólume, vai sair imune do processo, não.
poderá chegar lá na sua casa, tendo seu portão lá, o órgão fiscal e fazendo uma punição administrativa, aplicando uma multa, até embargando uma área. Então o que a gente quer é isso, é o convencimento de que essa prática tem que ser colocada de lado. A estratégia é manter uma atenção maior nos municípios do sul do estado, que estão dentro do chamado Arco do Desmatamento. Apesar do plano estar pronto, o corte de verbas anunciado pelo governo do estado também afeta a Secretaria de Meio Ambiente, que até o momento ainda não conseguiu uma aeronave para fazer os voos de fiscalização. A liberação de um avião ou mesmo de um helicóptero é muito importante para se chegar até os focos de incêndio, principalmente nas regiões mais remotas do estado. E termina hoje o prazo para pagamento da parcela do IPTU sem juros e multas. Essa opção é para quem escolheu pagar o imposto em várias vezes. E para falar sobre esse assunto, eu volto a conversar com a Thea Morel. Thea, quem ainda não recebeu o boleto em casa, como faz agora, em cima da hora, para quitar essa cobrança? Olha, Adriane, realmente tem muita gente que recebe o boleto lá no começo do ano, né? Aquele boleto que já vem, na verdade, com a cota única e também já vem, se você quiser, com cada uma das parcelas que você deve pagar todo dia 15. Agora, o que pode acontecer? A pessoa optou pelo pagamento parcelado, mas de repente perdeu o boleto e não sabe onde está. É muito fácil. Você pode fazer a impressão desse boleto que vence hoje, vence, na verdade, todos os dias 15, né? Hoje vence a 4ª parcela, através do próprio site da CEMEF, que é o cemef.manaus.am.gov.br. Se você quiser também, você pode optar procurar a Secretaria Municipal de Economia e Finanças em algum dos PACs, né, que existem espalhados pela cidade, ou no próprio CEMEF Atende, né, no próprio local específico que é da Secretaria, que fica na rua Japurá. Em qualquer um desses locais você pode pegar o boleto e pode fazer o pagamento aí dessa parcela, a 4ª parcela que vence hoje. Para aquelas pessoas que já pagaram em cota única, aí nem precisa se preocupar. Ok, Thea, obrigada pelas informações. Economizar está sendo a palavra de ordem em todos os setores do país. E começar essa mudança de pensamento dentro de casa já é o primeiro passo. Uma boa dica de como controlar e até otimizar os ganhos e os gastos é anotar tudo na caderneta, por exemplo. A gente vai conferir agora essas e outras dicas na reportagem de José Augusto e Márcio Souza. Você sai de casa para resolver um problema, mas no meio do caminho tem aquela banquinha de lanches. Eu vim à procura de uma roupa para minha filha. Vai parar para comprar um salgadinho? Tem que dar uma paradinha, né? Porque senão o estômago reclama. Uma comprinha aqui, outra ali e lá se vai o fruto de um mês inteiro de trabalho. É aquele trabalho, aquele esforço, para ir é muito rápido. Tá sobrando mês e faltando salário? Os economistas ensinam uma saída e nem é tão complicada assim. Bastam uma caderneta e uma caneta para anotar todos os gastos ao longo do mês. A regra vale para tudo, da passagem de ônibus ao cafezinho. E depois os dados vão para uma planilha fácil de fazer, mas que só funciona se for devidamente preenchida, como explica o economista. Organização, controle e determinação. Sem essas 3 palavrinhas-chave, a gente não vai conseguir manter o orçamento dentro do previsto. O primeiro passo é listar as receitas, ou seja, todo o dinheiro ganho no mês. Depois é a vez das despesas. Elas podem ser divididas em 3 categorias. Indispensáveis, como alimentação, saúde, transporte e moradia. Supérfluos, onde entram os gastos com lanches, restaurantes, presentes e lazer. E o desperdício, aquilo que a pessoa gasta sem a menor necessidade. O desperdício você tem que eliminar. O supérfluo, reduzir. E o indispensável, se você não consegue manter, simplesmente trocar as marcas por uma marca mais barata. É importante em cada categoria incluir um item outros e todos os dias inserir na planilha os ganhos e perdas que foram anotados na caderneta. A planilha pode ser uma folha de papel, um arquivo de computador ou até um aplicativo de celular. À medida em que ela é preenchida, a pessoa enxerga para onde o dinheiro está indo e pode corrigir a rota antes do mês acabar. Vamos supor, você ganha líquido R$2.000. Você separa semanalmente R$500. Então, ao fazer toda a sua despesa, você vê se você está dentro dos R$500, se você gastou menos ou mais. Se você gastou mais, infelizmente, na semana seguinte você tem que economizar em algum ponto.
Veraldo era adepto da estratégia, recebe salário, paga as contas e gasta o resto com o que der. Nesse ritmo, já não via o dinheiro render e as dívidas só aumentando. Decidiu apelar para a caderneta. Ter tudo na ponta do lápis para final do mês a gente saber quanto a gente tem, quanto a gente vai gastar e tentar fazer uma reserva nesse momento de crise que a gente está vivendo. E o nosso maior objetivo é fazer uma reserva para ter a nossa segurança e eliminar os gastos desnecessários, né? Atenção, as óticas Oftalnorte advertem, óculos é coisa séria. Cuidado com as falsas propagandas. Compre seu óculos onde tem tradição e seriedade. Lá você confere uma grande variedade de armação de óculos de sol. É só fazer uma visita e aproveitar as promoções. Nas óticas Oftalnorte, o desconto é real. Pague nos cartões de crédito em 10 vezes com 10% de desconto ou em 6 vezes com 15% de desconto. À vista com 20% e no crediário em 6 vezes sem juros e sem entrada. Óticas Oftalnorte, de olho em você e na saúde de seus olhos. E agora a gente faz um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco falando do primeiro festival folclórico do Largo do Mestre Chico, no bairro de Educandos. Não sai daí. Olinda na roça. 7h47, estamos de volta com o Manhã no Ar desta quarta-feira com as principais notícias do dia. E junho é sempre um mês muito festivo, são arraiais, comidas típicas da época, quadrilhas, enfim, muitas opções para quem quer se divertir com a família e amigos. E nesse ano, o Largo do Mestre Chico, lá no bairro de Educandos, vai receber o primeiro festival folclórico. Para falar sobre essa programação, eu chamo novamente o Márcio Azevedo. Márcio, quando começa esse festival folclórico e a entrada é gratuita? Diniz, gratuito total para as famílias que vieram aqui para o Largo Mestre Chico. Olha, a gente está com a apresentação agora na tela da quadrilha Olinda na Roça, que vai se apresentar aqui. Eles são apenas uma das atrações do festival que começa hoje. Eu vou conversar com o Wendel, que ele é um dos organizadores aqui do festival. Wendel, bom dia. Vai ser toda de quarta a sábado, começa hoje e vai até quando? Vai até o dia 10 de julho, esse que é o primeiro festival folclórico daqui do Mestre Chico. Toda a comunidade é convidada a vir prestigiar. Sempre com início às 20 horas e vai até a comunidade participar junto com as danças. Nós teremos ciranda, teremos quadrilhas, nós teremos cangaços, muita dança boa. Você que é da comunidade, você que é da proximidade, você que é apaixonado pelo folclore, venha participar com a gente. Agora, Wendel, aqui é o quê? Uma quadrilha tradicional? Quadrilha tradicional, quadrilha Olinda na Roça do bairro da Redenção. Quando é que vocês se apresentam aqui? Vamos nos apresentar na próxima quarta-feira, às 21 horas. Pode vir participar com a quadrilha Olinda na Roça. Bom, mas você falou que tem ciranda, tem o cangaço. Aqui vão ter vários tipos de dança desse período, né, junino? Sim, isso mesmo. É uma diversidade cultural. Nós temos também danças internacionais. Nós temos para a comunidade tudo de bom. A Liga, na verdade, ela patrocina esses grupos no sentido de incentivar o espaço, levar para a comunidade, trazer a juventude a vir prestigiar e aprender um pouco mais sobre as nossas culturas. É dança do café, é muita coisa boa, é boi bumbá, tem os bois também daqui da nossa cidade que vão estar se apresentando. Todo mundo é convidado a participar. Mano, obrigado pelas suas informações. E olha, reforçando, não paga nada, só vir aqui para você ver, olha, o palco está montado bem atrás da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, pela Avenida Lourenço Braga, a Manaus Moderna. Começa hoje, como ele falou, hoje, amanhã, sexta e sábado. E aí semana que vem começa sempre às quartas, vai até sábado. Eu volto com você, Diniz. Festa boa, Márcio. Uma ótima dica a partir de hoje à noite. E nós vamos voltar a falar de boi bumbá. Quem é apaixonado pelo garantido e pelo caprichoso está contando os dias e as horas para o Festival Folclórico de Parintins. E olha, falta muito pouco, hein? Só para aumentar essa expectativa, vamos ver agora uma reportagem feita pela Carol Queiroz sobre o Bumbódromo, um dos encantos da ilha Tupinambarana. Visto a camisa azulada, vou pra arquibancada. Gente, esse grande símbolo da nossa maior manifestação cultural da nossa região é também um grande
grande centro educacional, cultural, artístico. A Suzane está aqui do meu lado. Ó, tudo bem, Suzane? É turismóloga, trabalha aqui, conhece tudo, tintim por tintim, cada pedacinho aqui desse bumbódromo, e você vai me mostrar tudo, né? Ô, Suzane, já me explica, eu já quero saber logo de cara, quem são essas pessoas que frequentam aqui o bumbódromo? Na realidade, quem frequenta o bumbódromo são os alunos que pertencem aos núcleos, né, de artes visuais, audiovisual, dança, música, teatro. Começamos nosso passeio pela Biblioteca Fred Góes. São mais de 10 mil obras destinadas ao lazer, apoio à formação técnica, profissional e intelectual. O lugar também tem um espaço para crianças e toda semana acontece aqui apresentações de fantoches. A instrumentoteca é o espaço onde ficam guardados, armazenados todo o material que é utilizado nas aulas de música, fotografia e cinema, aqui no Liceu. Nós temos aqui nos expositores, nas paredes, os instrumentos dos violões, são instrumentos de cordas. Nós temos a percussão para atender o curso de capoeira e o curso de percussão para surdos, pessoas com deficiência auditiva. E também tem o material da banda sinfônica, onde nós vamos ter os instrumentos de sopro, os metais, saxofone, trompete, trombone e o material de fotografia, que são as câmeras, e o material de cinema também. Chegamos no 5º andar e aqui encontramos as galerias de artes. As exposições são do acervo da Pinacoteca do Estado, além de obras de artes de artistas amazonenses, nacionais e internacionais. É nesse andar que também funciona as salas multimídia, de vídeo e música. As salas de aula do Liceu de Artes também estão nesse pavimento do bumbódromo. São aulas de dança, música e teatro que acontecem todos os dias para mais de 2 mil alunos parintinenses. Então aqui começa o Memorial do Caprichoso, é isso, Suzane? Isso, na realidade é o Memorial Caprichoso deste ano. Estamos expondo da história do 50º Festival Folclórico de Parintins. E a primeira sala é a sala Origem, né, que fala de como iniciou o Boi Caprichoso, através de quem, quais foram os seus donos, os fundadores. A segunda sala, que ela é musical, representa exatamente a história musical do boi. A terceira sala, terceiro ambiente, ele envolve justamente a parte mais artística, que apresenta a maquete do que foi mostrado no festival, a chegada da Cunhaporanga. E na quarta sala, ela é a quarta sala de lembranças, assim, quarto ambiente, né? Ela é mais assim para as pessoas registrarem um momento aqui no memorial. E dá para tirar foto, dá para fazer selfie, aí é para brincar. Não dá para negar. Cada detalhe é encantador. Por isso o bumbódromo recebe por mês quase 5 mil visitantes. Uma ótima oportunidade de mergulhar no incrível mundo dos bois. E que tal concorrer a uma viagem de ida e volta para curtir o Festival Folclórico de Parintins 2016? Olha, a TV A Crítica vai te ajudar nisso. É só curtir a página oficial da TV A Crítica para liberar essa promoção. A TV A Crítica quer chegar a 100 mil curtidas no Facebook. Corre lá para curtir a página e chama também os amigos para desbloquear essa novidade. E a gente encerra o Manhã no Ar por aqui. Foi um prazer ter sua companhia. Um ótimo dia. Você fica agora com Fala Brasil e as notícias do Brasil e do mundo. A gente volta amanhã a partir das 6 horas. Eu te espero. Até lá.